Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus agora no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Profeta Oséias, depois de Ezequiel, Daniel. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhe de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. E Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com os santos. Nós vamos tratar até o verso 11. Esse verso 12, ele está mais ligado com a mensagem do capítulo 12. Então a mensagem será do verso 1 até o verso 11. Mas antes vamos orar e vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Nosso Deus e Pai fiel, o recurso, Senhor, que nós temos para corrigir as nossas vidas é a Tua palavra. E aquele que pode usar a palavra para operar em nossas vidas é o Espírito Santo. Nós temos a Tua palavra diante de nós e ela até será explicada agora. Mas nós precisamos do Teu Espírito Santo para que essa palavra tenha algum efeito, para que ela tenha algum poder, para que ela tenha alguma eficácia, para que ela provoque algum resultado em nós. Precisamos do Teu Espírito Santo. Que nós possamos aprender com o Israel, não a imitá-lo em sua rebeldia, mas com os fiéis em Israel que esperavam a salvação prometida pelo Senhor. Ó Deus, que possa nos abençoar com a Tua palavra, por favor. A despeito de nossas fraquezas, a despeito das dificuldades que nós temos de concentração, a despeito do barulho que pode vir atrapalhar, a despeito da fraqueza do pregador. Somos o Teu povo, Senhor, e desejamos ouvir a Tua palavra. E nós queremos sair daqui pensando nela, queremos sair daqui aplicando essa palavra em nossas vidas. Por favor, nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs,
visitantes. A Bíblia, ela revela Deus como um pai. A figura principal que nós vemos de Deus na Bíblia é Deus como um pai. Ele se revela como o pai do Salvador Jesus Cristo e ele também se revela como o nosso pai, nos adotando como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Deus é um pai amoroso, um pai fiel, um pai que nos ama e um pai que cuida de nós. Um pai que tem todo o prazer em manifestar o seu amor aos seus filhos. Esse amor de Deus para conosco deve levar realmente o nosso coração a amá-lo acima de todas as coisas. Esse amor de Deus deve levar cada um de nós a sermos filhos obedientes a Ele. Esse amor deve desejar a cada um de nós a companhia desse Pai maravilhoso. E uma das passagens bíblicas onde nós aprendemos sobre essas coisas é exatamente essa passagem de Oséias, capítulo 11, que nós acabamos de ler agora. No Antigo Testamento, Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, era chamada o povo de Deus, e Deus tratava Israel como um filho, como o pai trata um filho. Era um filho a quem Deus amava. Em Êxodo capítulo 4, verso 23, Deus declara esse amor pela nação de Israel como o amor de um pai para com o filho. Deus chamou Israel do Egito e o conduziu pelo deserto até a terra prometida, cuidando do povo de Israel durante os 40 anos que ele peregrinou no Egito, no deserto. Não deixando faltar água, não deixando faltar comida, preservando as suas vestes, nem o sapato dos seus pés se desgastava. Durante o dia, Deus era uma nuvem que protegia do calor do sol. À noite era uma coluna de fogo que mantinha os animais selvagens afastados. Deus escolheu Israel para ter com Israel um relacionamento pactual. Deus fez um pacto com Israel e ele não abandona, ele é fiel a esse pacto. Agora, como Israel se comportou na condição de filho de Deus? Será que Israel conseguiu ser um filho obediente a Deus? Será que Israel, como nação, conseguiu ser aquele filho em que Deus tem todo o prazer? Como esta passagem cumpre os propósitos de Deus? E como é que essa passagem tem alguma coisa a ver com vocês hoje aqui? A pregação dessa noite vai mostrar que o amor de Deus revelado a Israel no passado, no Antigo Testamento, alcança o seu cumprimento em Jesus Cristo, o seu Filho amado. E veremos também que esse amor de Deus que Ele revelou em Jesus Cristo alcança a sua igreja por meio de Jesus Cristo. Então nós podemos resumir a pregação dessa noite dizendo que o Pai Celestial tem todo o prazer em vocês por causa do seu Filho Jesus Cristo. Amados irmãos, esse capítulo de Oséias 11, se você conseguiu prestar atenção na leitura que nós fizemos, pode ter notado que funciona como uma queixa de um pai em relação ao seu filho. É uma queixa formal, uma queixa jurídica. E nessa queixa, o pai amoroso chama o filho quando ele ainda é bem novo. Ensina o seu filho a andar. Você pode acompanhar a leitura e você vai ver quando esse filho tropeça e cai, o pai está lá para ajudá-lo a se levantar e até toma nos seus braços. Quando ele se machuca, o pai cuida dos ferimentos. Do mesmo modo como o dono de um animal cuida para que o seu animal tenha uma boa alimentação, também o pai cuida para que o seu filho seja bem alimentado, não deixando que nada falte e não deixando que nada atrapalhe a sua vida.
E até ele, no verso 4, diz que ele se abaixa para dar de comer ao seu filho. Quem é especialmente pai aqui deve ter experimentado essa situação de você sentar no chão ou ter de se abaixar para dar comidinha na boca do seu filhinho pequeno. Veja, o gesto que Deus está repetindo aqui são aqueles gestos que marcam o relacionamento de um pai que tem um filho que ama. É assim que Deus trata com Israel. Esse amor é realmente surpreendente, irmãos. Deus faz para Israel tudo que um pai amoroso, um pai que ama os seus filhos, tudo que ele faria para conquistar o coração do seu filho, Deus está fazendo com Israel. Ele tirou Israel da escravidão do Egito, libertou ele do Egito, guiou com segurança pelo deserto e agora introduziu Israel numa terra que mana leite e mel. Que nação no mundo experimentou tal cuidado? Apesar disso, Israel reagiu como filho rebelde, como filho ingrato. Nesses versos seguintes, a partir do verso 5, você vai perceber que o contraste apresentado na Escritura é muito forte. De um lado, Deus está chamando Israel a ter uma atitude de gratidão e de devoção a Ele como seu Deus. Do outro lado, Israel está desprezando a Deus, se afastando de Deus e indo após os ídolos. Deus continuava chamando Israel de volta para si, mas Israel não atendia. Deus ensinava Israel a obedecer e Israel persistia na desobediência. Deus cuidava de Israel, mas Israel não dava a mínima para o que Deus estava fazendo com ele. Deus cuida de Israel e provê Israel com tudo o que Israel precisa. Mas o que Israel faz, ao invés de dar a honra a esse Deus que está cuidando dele, vai até atrás dos Baalins para dar a honra que deveria ser dada a Deus, dar aos ídolos que nada fizeram por ele. Dá para imaginar, irmão, um pai fazendo tudo pelo seu filho. E a gratidão que o filho tem por ele é ir agradecer o estranho que nada fez e que está pronto para destruir a vida dele. Mesmo você não sendo pai, pense sobre isso. Mas o pai que ama, apesar dessa despeita, desse desprezo, o pai que ama faz o quê? Abandona o filho? O pai que ama e que está vendo o seu filho caminhando para o caminho mau, o que ele faz? Você ficaria assistindo ele indo para o caminho que você sabe que vai levar à destruição dele e você ficaria assistindo sem fazer nada? Um pai, uma mãe que agisse assim, deixando o filho ir sem intervir, não seria um pai e uma mãe que ama o seu filho. Não. Provérbios, capítulo 13, verso 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. O pai que ama o seu filho, ele disciplina, ele corrige. E Deus faz isso com Israel. Deus ameaça castigar Israel porque ele recusa a atender o chamado do seu pai amoroso. Mas apesar de Deus ameaçar Israel com esse castigo, Deus já diz: eu não vou mandar você de volta para o Egito. Para lá não. Já eu sabia de onde tinha saído, depois de 400 anos no Egito. Deus não quer abandonar o seu povo. Deus não quer desprezá-lo. Ele não vai jogar o seu filho fora.
Mas apesar disso, o castigo que está reservado para Israel, se ele não se arrepender e não der ouvido para o seu pai, é um castigo duro. Não é uma palmadinha, é um castigo severo. Ele diz que não vai mandar mais Israel para a escravidão do Egito, mas em compensação, ele vai entregar Israel para ser servo do rei da Síria. Irmãos, nessa época, só em ouvir o nome Assíria, estremecia os ossos por dentro. A Assíria era uma nação terrível, violenta, brutal. Especialmente nessa época aqui. Quer conhecer um pouco mais sobre a Assíria? Leia o livro de Jonas. Veja por que Jonas não quis ir pregar em Nínive. A Bíblia até tem livros específicos escritos somente com profecia contra Nínive, por causa da crueldade de Nínive. Só para dar 2 exemplos, se você acha que é horrível, que é perversidade demais deixar uma pessoa enterrada, somente com a cabeça do lado de fora, para ser comido pelas feras e pelas aves carniceiras, imagine então você pegar uma pessoa viva e arrancar todo o couro dessa pessoa para que o corpo fique exposto às bactérias e infeccionado ele morra ali. Isso são apenas 2 exemplos das atrocidades que a Síria fazia com as pessoas que caíam na mão dele. Ouvir que ia ser castigado pela Síria era o pior castigo que Israel podia ouvir. Só era desconhecido. Egito ele já conhecia, ele já sabia o que era. A Síria eles não tinham experimentado ainda. Mas só de ouvir falar já causava terror. Então Deus ameaça, dizendo que os assírios, nos versos seguintes, você vê isso, os assírios vão invadir Israel. Vão invadir a cidade, vão provocar destruição completa. Suas espadas derramariam rios de sangue e os prédios seriam destruídos. Essa ameaça, meus irmãos, deveria realmente mexer com o coração dos israelitas. Deveria realmente causar algum tipo de medo, como filhos que quando o pai ameaça com castigo, embora eles ainda desejem fazer o mal, eles voltam atrás, porque eles têm medo do castigo. Esperava-se isso de Israel. Mas eles não fazem isso. O verso 6 e o verso 7 mostram que não havia entre o povo quem desse ouvido ao chamado de Deus. Não tinha entre o povo quem se voltasse para Deus, que levantasse a voz ao céu. Não tinha entre o povo quem clamasse a Deus: por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, não faz isso. Ouvindo a ameaça do pai, não tinha um filho que invocasse o nome do pai rogando: por favor, pai, não faz isso não. Porque não é isso que a gente faz? Não é isso que os filhos fazem quando nós ameaçamos eles de correção? Mas nem isso estava no coração dos israelitas. Deus ameaçando e o povo nem aí. Devemos realmente pensar sobre isso. Os pecados que o povo de Deus comete, eles entristecem a Deus. Porque eu me imagino ameaçando corrigir o filho e o filho olhando para mim, dando as costas e ignorando a ameaça. Isso é terrível. Isso magoa, isso machuca, isso entristece, pai. Não é isso que Deus espera de vocês. Não é essa atitude que Ele espera de vocês quando Ele repreender vocês, quando Ele corrigir vocês e quando Ele chamar vocês a darem um passo atrás e abandonarem os erros de vocês. Não é isso. Como disse o apóstolo em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Não façam isso. Não façam isso.
Tal qual o pai que ama a seu filho, Deus vai castigar Israel, mas com justa medida. Deus vai castigar Israel com um castigo bem severo até, mas Deus não vai destruir Israel. Por quê? Porque Ele é pai, porque Ele ama seu filho, porque Ele é fiel à promessa que Ele fez, Ele é fiel à aliança que Ele fez com o seu povo. A felicidade de Israel, como filho rebelde, é ter um pai que o ama. Feliz do filho que tem um pai que o ama. E esse amor começa a aparecer no verso 8. Aqui no verso 8, menciona duas cidades que nós conhecemos um pouco da história, embora aqui a gente está vendo nomes diferentes, mas nós conhecemos Sodoma e Gomorra, conhecemos? Sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus enviou fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas, junto com Sodoma e Gomorra, outras cidades foram destruídas. Essas duas cidades que são mencionadas aqui, Admá e Zebulon, são cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra que experimentaram o juízo de Deus quando Ele veio destruir Sodoma e Gomorra. Porque a corrupção não era só nessas duas cidades. Essas duas cidades, elas lideravam esse movimento de desprezo à criação de Deus, e experimentaram o juízo de Deus por causa disso, mas elas não foram as únicas. Outras cidades em volta do Mar Morto ali foram destruídos dessa mesma época. Deuteronômio 49, verso 18 fala sobre isso. O coração do pai está muito triste aqui. O coração de Deus está transtornado, mas Israel ainda tem esperança. A esperança de Israel está no fato de que Deus não é homem. O coração de Deus não é como o coração do homem. Verso 9. Ninguém pode experimentar a misericórdia do coração do homem quando esse coração é ofendido e está cheio de ira. Não espere misericórdia. Se você um dia ofender o coração de uma pessoa e esse coração se encher de ira, não espere misericórdia. E até mesmo um pai, quando é ofendido pelo seu filho, magoado, entristecido, e uma vez, e de novo, e parece que não acaba nunca, até mesmo esse pai pode ser tentado a desprezar esse filho, por não suportar mais essa afronta cada vez de novo, e ele pode ser tentado a abandoná-lo. O rei Davi, ele sabia muito bem o que significava cair na mão dos ímpios. E quando certa vez ele tomou uma decisão errada e fez o que Deus não havia ordenado, e o Senhor ameaçou Davi com um castigo, Deus mandou ele escolher o castigo que ele sofreria. Se ele queria que Deus aplicasse o castigo, ou se ele queria que caísse na mão dos homens, para sofrer o castigo na mão dos homens. Ele disse: não, Senhor. Na mão dos homens não caia eu, porque eles não sabem o que é misericórdia. Seja eu castigado pelo Senhor, porque o Senhor sabe o que é misericórdia. Por isso a gente vê essa palavra muitas vezes, especialmente nos Salmos, sendo celebrada. Deus é misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Porque que Deus faz o que Deus fez pela nação de Israel? Uma nação rebelde, dura de coração. E ainda assim Deus estava protegendo Israel. Até na hora do castigo, Deus não destruiu totalmente. Por isso, para os filhos que estão aqui, sofrer o castigo na mão de seus pais era para vocês ter isso em grande estima e alegria, porque no dia que vocês caírem na mão dos homens para ser castigados, vocês vão sentir falta de quando os pais de vocês corrigiam vocês. Porque eles não têm misericórdia e os pais corrigem os filhos que amam. No final do verso 9, nós lemos: o santo no meio de ti
não voltarei em ira. Aqui é curioso essa tradução aqui, porque o texto original literalmente diz: não retornarei à cidade. E a tradução está então interpretando que esse retorno da cidade é o retorno de Deus com ira para castigar Israel. Deus está dizendo aqui que porque Ele é santo, Ele mantém sua palavra. Então o castigo é certo, Deus vai castigar, mas é mais do que isso. Porque Ele é santo, esse castigo não é definitivo, não é completo e total. Deus não vai destruir Israel. De um lado, porque Deus é santo, Deus não suporta o pecado. Deus não pode deixar esse pecado de Israel passar impune. E exatamente isso é a principal coisa que está aqui nesse contexto, quando Deus diz que não voltarei à cidade. Ele está dizendo para Israel: porque eu sou santo e velo pela minha santidade, eu não estarei na cidade quando os assírios chegarem e vocês gritarem pelo meu nome. Agora pensa essa cena, irmão. Vê se não é dramática. Chegaria o dia em que os assírios invadiam o território de Israel e naquele momento eles cairiam em total desespero e gritaria chamando pelo pai. E o que o pai está dizendo aqui? Naquele dia, eu não estarei na cidade. Não adianta clamar. Eu não os ouvirei. Eu não os atenderei. Porque durante toda a vida de vocês, vocês foram rebeldes e desprezaram o pai de vocês. Naquele dia vocês sofrerão o castigo, porque eu sou santo. Deus não ia deixar que o seu povo fosse destruído, por causa da promessa que ele tinha feito a Abraão, de que em Abraão e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Era de Abraão que descenderia o Cristo Salvador. E Deus está usando essa passagem para apontar para esse Salvador. Mas Israel era um filho que causava desgosto. Quanto mais Deus mostrava amor pelo seu filho, mais o filho desprezava e desonrava o seu pai. A passagem inteira, meus irmãos, ensina que Deus castiga o Israel rebelde, o Israel que não obedece ao seu chamado. Mas apesar disso, Ele não vai destruir Israel, porque Israel ainda é seu filho. Ainda é com o seu filho que Ele está tratando. E a história mostra que Israel, de fato, não se corrigiu com essas palavras. Eles não deram ouvido. E os assírios vieram e entraram em Israel e destruíram a cidade. E o banho de sangue foi terrível. E mesmo quando eles clamaram a Deus, Deus não estava lá para ouvi-los. Israel perdeu o direito de viver na sua terra. Foi espalhado. Egito, a Síria, e vários outros lugares. E, de fato, Israel, como nação, nunca mais voltou para o seu território. Depois, quando Judá também vai ser levado cativo, vai para a Babilônia, mas Judá tem o privilégio de retornar para a sua terra, mas a nação do norte, Israel, acabou-se ali. Não volta mais. Experimentaram um castigo severo. Mas a coisa linda nesse texto, amados irmãos, é que Deus já sabia que Israel não ia obedecê-lo. Ele já sabia. Ele sabia que nem mesmo o castigo severo pelo qual Israel passaria seria suficiente para converter o coração rebelde da nação. E por causa disso, Deus promete que mesmo isso acontecendo, Ele ainda vai trazer um remanescentezinho das famílias, das tribos, e vai reunir de novo o seu povo. Os versos 10 e 11 nos mostram isso. A esperança de Israel
de voltar para a sua casa, aparece nesses versículos com a imagem do mundo animal. Espero que as crianças compreendam especialmente essa parte. Quando nós estamos assistindo um filme que tem aqueles animais selvagens, quando o leão dá aquele brado, você percebe que todos os animais correm na frente dele, fogem da frente dele. Deus está usando essa imagem para ensinar alguma coisa que vai acontecer com Israel. Israel vai começar a retornar para a sua casa quando Deus bradar como um leão. E isso vai tanger Israel de volta para a sua casa, para a sua terra. E de fato isso começa a acontecer. E como os animais correndo na frente do leão, chegam de volta à sua casa. E também assim os pássaros, assim também o povo de Israel está retornando para a sua terra. Muito pouco, não mais a nação como era antes. Isso acabou-se. Mas Deus é fiel. Ele não destruiu completamente. E Ele está fazendo, de pouquinho em pouquinho, a nação voltar. E quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos de novo lá o remanescente de Israel na sua terra. Lá estavam os sacerdotes da tribo de Levi, no templo realizando os sacrifícios. Lá estavam descendentes de Judá, fugindo para o Egito, quando o rei Herodes estava perseguindo o pequeno menino. Lá estava a profetisa Ana, que era da tribo de Aser. Lá estava Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim. E assim, meus amados irmãos, as tribos de Israel estavam mais uma vez sendo reunidas na sua terra, porque ainda era necessário cumprir as promessas que Deus havia feito à nação. E inclusive aqui nessa passagem, não termina com o retorno de Israel à sua terra, e nem terminava com eles longe da sua terra. Agora, curiosamente, Israel estava de volta, a profecia estava se cumprindo, mas Israel continuava rebelde. Nem o exílio da Babilônia, que aconteceu depois desse exílio do Reino do Norte de Israel para a Síria, nem o êxodo do Egito, nem o êxodo da Babilônia de volta para Israel, nem o êxodo dos povos espalhados de volta para Israel, nenhuma dessas coisas foram suficientes para modificar o coração dos israelitas. Continuavam como filho rebelde, a despeito de o pai ter trazido de volta depois de tudo que fez. Mas porque o pai é fiel às suas promessas, e porque o pai ama o filho, ele então toma a única decisão que poderia, de fato, mudar a história do povo de Deus, que de si mesmo era incorrigível. O Pai do céu envia o seu único Filho, Jesus Cristo. Envia esse Filho para ser o Filho obediente que Deus precisa e que Deus quer. Deus envia o seu Filho para ser o Salvador e o Redentor do seu povo. Apesar disso, poucas pessoas perceberam. Poucas pessoas reconheceram. Mas uma das poucas pessoas que olharam para Jesus e reconheceram nele o Salvador foi um velho pai que conhecia as promessas que Deus havia feito para o seu filho rebelde Israel. Lucas capítulo 2, verso 28 a 32. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Agora o velho Simeão, com o pequeno bebê de dias em seus braços, olha para uma criança que a maioria das pessoas não viu nada e diz: agora os meus olhos viram a salvação de Israel. A maioria dos judeus não compreenderam isso. Eles não foram capazes de compreender que eles mesmos nunca puderam obedecer a Deus, nunca foram capazes de servir a Deus como filho obediente ao Pai. Eles nunca puderam obedecer perfeitamente a Deus como o Pai amoroso e fiel que Ele é. Eles nem chegaram a compreender que a sua rebeldia e desobediência estava ensinando a eles a necessidade que ele tinha de um Salvador que fizesse o que Deus queria que fosse feito. Um Salvador que no lugar dele fosse obediente a Deus. Nem isso eles conseguiram perceber. Pelo contrário, quando o Filho de Deus veio ao mundo, os rebeldes filhos de Israel perseguiram o Filho de Deus. Quando Herodes soube da notícia do nascimento do rei Salvador prometido de Israel, o Filho de Deus, Herodes se enfureceu e mandou matar todas as crianças de Belém e de seus arredores também. Ele esperava matar o Salvador. Mas o que é que Deus faz? Para proteger o seu filho da matança de Herodes, ele pega o seu filho e manda para o Egito. Por que para o Egito? O que está acontecendo aqui? O que diz o verso 1 do capítulo 11 que nós lemos? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Veja o que Deus está fazendo aqui, irmãos. A ida de Jesus para o Egito poderia ser contada como uma mera consequência da perseguição de Herodes. Herodes está perseguindo, como consequência disso, fugiu para o Egito. Mas essa história revela mais do que uma consequência inusitada da perseguição de Herodes. Essa história é parte da história da redenção. É parte da nossa história de salvação. É nesse sentido que o evangelista Mateus cita exatamente esse versículo, capítulo 11, verso 1. Porque do Egito chamei o meu filho. Como um profeta, Jesus foi enviado ao Egito. O Filho de Deus é aquele que vai cumprir as profecias e vai atender o chamado do Pai, coisa que Israel nunca fez. O Filho de Deus é aquele que atende ao chamado do Pai, é o filho obediente que faz a vontade do Pai, é o filho querido do Pai, que por 2 vezes arrancou da boca do seu Pai a frase mais bonita que um filho pode ouvir de um pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o Filho amado de Deus, a semente de Abraão, o prometido das nações, a descendência de Davi, o Messias Salvador. O êxodo do Egito, o segundo êxodo da Síria, o êxodo babilônico, todas as pessoas de Israel retornando de novo para Israel, mas nada disso foi suficiente para converter o coração desse povo rebelde. Mas do Egito chamei o meu filho. E obedientemente o Filho de Deus obedece e refaz o êxodo do povo de Deus. Ele refaz a história do êxodo com obediência, como um filho obediente que ele era, como o verdadeiro Israel, o filho obediente e amado do Pai. As palavras do profeta Oséias precisam ser lembradas ao povo de Deus, não como uma mera história antiga da nação de Israel peregrinando do Egito pelo deserto, mas as palavras de Oséias significam muito mais do que isso. É uma mensagem profética.
É uma mensagem que ensina ao povo de Deus a esperar pela vinda do seu Filho, Salvador da nação. Quando o Filho de Deus viesse ao mundo, ele salvaria o seu povo dos pecados dele. O anjo disse isso a Maria. Não apenas os israelitas crentes daquela época, mas a todos os que creem em Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo. Gálatas 3:29 fala que aqueles que são da fé, estes são os verdadeiros descendentes de Abraão. Mas essa salvação que o Filho de Deus veio conquistar para os crentes seria uma salvação dramática. Não foi uma coisa fácil. Jesus fez tudo o que Israel não conseguiu fazer. Ele obedeceu o seu Pai em tudo. Ele cumpriu toda a vontade do Pai perfeitamente, mas mesmo assim, sendo um filho obediente, ele foi castigado como um filho rebelde por causa dos pecados de vocês. Vocês levaram o Salvador Jesus para a cruz, sendo ele o filho, o único filho obediente a Deus, e por causa dos pecados de vocês. Ele foi castigado não porque durante a sua vida ele tivesse cometido qualquer pecado contra Deus. Ele sempre foi obediente em tudo. Mas o Senhor Jesus, ele revelou o grande amor do Pai por Israel quando ele mesmo decidiu voluntariamente sofrer na cruz o castigo que era devido a cada um de vocês. Amados irmãos, Deus revelou o grande amor que tinha por seu Filho Jesus. Mas o amor que ele tem por vocês, como seus filhos adotados em Cristo, não é menor do que o amor que ele tem por seu Filho. Ele faz por você o que nenhum pai desse mundo faria. Ele entregou o seu amado filho, o seu querido filho, seu único filho, o filho do seu prazer. Ele entregou para que fosse morto na cruz, como prova incontestável do amor que ele tem por vocês. Do Egito chamei o meu filho. Mas graças a Deus que Jesus já completou o êxodo. Ele já está com o Pai Celestial. Ele foi na frente, ele foi preparar lugar para nós, ele foi preparar morada para nós. E você, amado irmão e irmã em Cristo Jesus, deve confiar e deve orar para que vocês possam estar unidos a Cristo pela fé. E você deve confiar na obediência perfeita de Cristo, que incluiu morrer na cruz por você, que incluiu sofrer durante toda a sua vida por você, porque foi por meio desse sacrifício que o Filho de Deus conquistou um lugar para você ao lado do Pai. Por causa e por meio de Jesus é que o Pai adota você como seu filho. E é por causa de Jesus que ele dispensa a você o amor que nenhum pai nesse mundo pode demonstrar para os filhos a quem ama. Portanto, meus irmãos, mesmo que vocês ainda reconheçam tantas fraquezas na vida de vocês, mesmo que na prática vocês ainda experimentem tanta tentação para desobedecer a Deus, mesmo que vocês percebam que obedecer a Deus é uma tarefa tão difícil, tem uma coisa que vocês não devem nunca se esquecer. O Pai de vocês, o Pai Celestial, se satisfaz com a obediência que o seu Filho Jesus realizou. A obediência dele satisfaz a vontade de Deus e promove o amor de Deus por você. Em Jesus Cristo, suas fraquezas estão sendo aperfeiçoadas. Em Jesus Cristo, os seus pecados estão sendo perdoados.
Em Jesus Cristo, você também desfruta do amor de Deus. E em Jesus Cristo, você também está no seio do Pai Celestial. Você pode começar a agradecer por essa bênção hoje aqui no culto, louvando a Deus. Mas você vai ter oportunidade de um dia fazer isso no céu. Amém.